Glória a Deus, estamos nessa noite na presença do Senhor para glorificarmos o nome dEle. Você que está aí na sua casa, prepare o seu coração, abra o seu coração para você entregar ao Senhor todo o seu louvor, toda a sua adoração nessa noite, amém? Será uma noite sobrenatural na sua vida. O Senhor aguarda de você uma adoração em espírito e em verdade. Glória a Deus pela sua vida. Você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube nessa noite, Deus te abençoe em nome de Jesus.
coração, toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos,
Oh Deus. Nós clamamos, Espírito Santo, pela tua presença. Oh Jesus, queremos mais o Senhor aqui, Jesus. Vem, nós clamamos por ti, Jesus. A tua face, queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado Rei. Então vem, amado, vem. Então vem, chama por Ele. Queremos ver tua presença. Queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado Rei. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem, com tua glória. Vem, com tua glória, vem, beija-me. Com tua glória, vem, beija-me. Com tua glória. Queremos mais de ti, Senhor, mais de ti. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu
ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu. Vem cumprir. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu, Yeshua.
ela pra você. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus, porque nós podemos celebrar o Teu nome, nós podemos Te glorificar como igreja viva do Senhor aqui na terra. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor está conosco. E Te pedimos, Pai, que o Senhor continue manifestando a Tua glória nessa noite. Receba todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é maravilhoso e Ele preparou para você nessa noite uma palavra que vai realmente mexer com você e vai te impulsionar a viver algo novo. Amém? E o título dessa palavra é Vivendo as promessas de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Queridos, o Senhor, Ele tem promessas para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Algumas pessoas têm dificuldades em crer nessa verdade. Outras não alcançam porque não permitem que Deus faça cumprir do jeito dele. As promessas em outras não se concretizam porque o eu fala mais alto, ou mesmo porque ficam presos nos erros do passado. A Bíblia, queridos, é maravilhosa e ela sempre nos ensina. Quando nós lemos a palavra, quando nós meditamos na Bíblia, nós recebemos ensinamentos do Senhor, e ela nos mostra através de fatos ocorridos na vida de homens como nós, como podemos aprender com isso, para não cairmos nas ciladas do diabo. Como por exemplo, o que aconteceu com Abraão e Sara. Isso pode se tornar para nós um aprendizado maravilhoso. E nós vamos agora orar novamente ao Senhor, para que possamos entender espiritualmente essa palavra nessa noite. Amém? Feche seus olhos agora na sua casa, onde você estiver agora, e vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz de uma maneira clara, de uma maneira que possamos entendê-la, de uma maneira, Pai, que possamos também praticar aquilo que nós vamos aprender nessa noite. Ó Deus, usa minha vida como um canal, apenas como um canal do Senhor, para que a Tua palavra possa fluir a todos os corações, Pai. Ó Deus, que essa palavra ela possa mudar, ela possa também se cumprir na vida de muitos, para a Tua glória, Pai. Oramos e consagramos essa palavra ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia então em Gênesis, capítulo 15. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15. Amém? Diz a palavra do Senhor: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco?
E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Queridos, veja até o versículo 4 algo muito interessante. Nós vemos aqui Deus conversando com Abrão. Como você sabe, Deus tinha um plano para a vida de Abrão. Ele tinha um plano para a vida desse casal, Abrão e Sarai. E esse plano se concretizaria através de uma promessa. A promessa de dar-lhe um filho que nasceria dele e de sua esposa. Eu quero dizer para você nessa noite que a promessa de Deus é sempre surpreendente e maior daquilo que estávamos imaginando. Veja então a reação de Abrão. Quando Deus fala a Abrão, ele primeiramente tem a primeira reação, ele teve medo. Segundo, Abrão pensou no nível raso. Ele disse: Eliezer será o meu herdeiro. Ele pensou a nível raso. E eu quero dizer para você que Eliezer aponta para o nível raso, para aquele que está sempre em lamentos. A terceira reação: os seus olhos estavam nas circunstâncias. Ele disse: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será meu herdeiro. Aqui nós vimos algumas atitudes peculiares que alguns cometem diante de Deus. Primeiro, o medo. Segundo, pensar pequeno, pensar raso. Terceiro, olhar para as circunstâncias. Mas a promessa de Deus sobre nós tem sempre o objetivo de se expandir para abençoar outras vidas. Sempre quando Deus ele quer cumprir algo em nós, através de uma promessa, Ele nunca vai deixar que essa promessa seja a nível pessoal somente. Ele quer que essa promessa se expanda. Ele quer que essa promessa possa se expandir para muitas vidas. E agora nós chegamos no versículo 5. Levando para fora, nós vemos essa realidade no versículo 5. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E agora nós vimos então a primeira verdade. Para se alcançar o cumprimento das promessas de Deus em sua vida, nunca subestime o poder de Deus. Ele tem sempre todo o poder e sempre agirá dessa forma ou diante dessa realidade. Deus nunca agirá na medida das circunstâncias, melhor dizendo, Ele sempre agirá na medida do seu poder e de sua soberania. Amém? A segunda verdade: o cumprimento da promessa de Deus em sua vida irá te levar a experimentar a plenitude do poder de Deus. Por conhecer o coração do homem, Deus sempre trabalha de forma processual até cumprir a sua promessa. Nesse processo passamos por algumas provas e alguns se perdem pelo caminho. E nós vamos entender então o que aconteceu com Abrão e Sarai nesse processo entre Deus anunciar a promessa até a promessa se cumprir na vida deles. Nós vemos que ainda como Abrão e Sarai, antes de Deus mudar os seus nomes, eles cansaram-se de esperar pela promessa.
Eles ficaram esgotados enquanto aguardavam o cumprimento dela. E o que eles fizeram? Eles se perguntaram se poderiam o quê? Fazer algo para ajudar a colocar as coisas em um andamento mais rápido. Veja só. E Sarai decidiu o quê? Entregar a sua escrava, a egípcia Agar, para se deitar com o seu próprio marido, para que dela nascesse um filho. Veja então esse relato em Gênesis 16, a partir do verso 2. Diz a palavra: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma egípcia que era sua escrava, chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia Agar a Abrão. Queridos, veja que coisa interessante. Ela pensou que essa fosse a maneira de Deus cumprir a sua promessa. Mas Deus não disse isso. Ele prometera um filho que nascesse deles, do casal Abrão e Sarai. Esse é o erro de alguns no processo para receber o cumprimento da promessa. E aí nós vemos algo que acontece, ou algo que aconteceu quando eles tomaram essa decisão. Ismael nasceu. Os Ismaéis são gerados quando a vontade humana se manifesta, quando o eu fala mais alto no coração do homem. Ismael aponta para as escolhas que fazemos sem consultar a Deus. Ismael tipifica a vontade humana, a vontade carnal. Ismael fala de erros que cometemos porque queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e do nosso jeito. As principais características dos Ismaéis são: primeiro, eles são fruto de uma atitude tomada por impulso. Segundo, geralmente quebram princípios bíblicos. Terceiro, eles são exterminadores de sonhos, ou podem ser. Quarto, eles retardam o cumprimento da promessa de Deus. Quinto, eles são gerados por falta de paciência para aguardar o tempo de Deus. Gênesis 16, verso 3 diz que faziam 10 anos que eles estavam aguardando. 10 anos que o Senhor havia dito a eles que daria para eles um filho que nasceria deles, do casal. Aqui está o ponto-chave dessa mensagem. Você precisa gravar o que Deus quer falar com você nessa noite. O ponto-chave dessa mensagem é: quando concebemos Ismael, somos levados a pensar que estamos fazendo a coisa certa. Mas na verdade, os Ismaéis estão muito distantes da promessa de Deus. Ismael é o engano,
Ismael é a força da carne querendo atuar antes da presença de Deus se manifestar. E aí você pode me perguntar, pastor, em minha vida eu escolhi muitos Ismaéis. Será possível Deus ainda cumprir sua promessa? Talvez você esteja pensando que os Ismaéis que você escolheu anularam a promessa que Deus tinha para a sua vida. A resposta de Deus para você nessa noite é sim. Eu posso ainda cumprir a minha palavra, a minha promessa em sua vida. A minha resposta para você, diz o Senhor, é sim. Não podemos permitir que os Ismaéis atrapalhem o cumprimento da promessa de Deus em nossas vidas. Se você fez tudo errado até aqui em sua vida, ou mesmo tomou decisões erradas que agora estão pesando, creia que existe um Deus que nunca desistirá de você, ou nunca desistirá de cumprir a sua promessa. Amém? Creia que essa noite é o início de um novo tempo em sua vida. Deus te convida a crer que Ele pode fazer. Abrão e Sarai erraram, eles foram induzidos pelo engano, mas mesmo assim, com o passar dos anos, Deus não se esqueceu da promessa. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Porque nós servimos um Deus que não se esquece de suas promessas. Aleluia! E aí nós vamos para Gênesis 21. Gênesis 21. Após 13 anos se passaram. Vamos somar então 10 anos eles aguardaram. Depois de 10 anos tomaram a decisão de gerar Ismael. Depois mais 13 anos se passaram. E o Senhor diz agora a Abraão, não a Abrão. Ele diz agora a Abraão o seguinte, versículo 1 de Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Eu quero dizer para você nessa noite, a sua promessa, a promessa que Deus tem para você, ela tem prazo para acontecer. Deus fixou, Deus planejou, Deus ele tem a promessa fixada no tempo dele, no Kairos, que é o tempo perfeito dele para a sua vida. Versículo 3, Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Veja, queridos, algumas coisas interessantes até o versículo 3. Primeiro, Deus nunca deixa de cumprir a sua promessa. Segundo, Deus é fiel e nunca falhará. Terceiro, Deus faz aliança com os seus filhos. Veja o versículo 4, quando o seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Deus fez uma aliança com Israel, e todo filho de Israel precisava ser circuncidado, em sinal de aliança, ou seja, um sinal para gerações vindouras, que Deus havia feito um pacto, uma aliança com o povo de Israel. Ele então estava com 100 anos de idade,
Ou seja, quando Deus chamou Abraão, Abraão estava com 75 anos. E agora, após se cumprir a promessa, 25 anos se passaram. E a Bíblia fala que estava ele com 100 anos de idade, versículo 5, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso. Ou seja, Isaque significa riso. E todos os que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu, verso 8, e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e de seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Versículo 13: mas também do filho da escrava farei um povo, afinal ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Queridos, aqui nós vemos algo muito importante para você aprender de uma vez por toda em sua vida. Vamos agora aplicar essa verdade ou esse fato bíblico em nossas vidas. Vamos entender o que estava acontecendo. Isaque nasceu, diga comigo: Isaque nasceu. Nasceu Isaque, mas era necessário tomar uma decisão ainda muito importante. Qual era essa decisão? E muito difícil para Abraão. Qual era essa decisão? Despedir Ismael. Era necessário despedir Ismael e despedir a escrava Agar. Esse dia sempre vai chegar em nossas vidas, o dia de despedir Ismael, o dia em que você vai despedir a vontade humana, a sua vontade de fazer as coisas acontecerem no seu tempo, o dia de você despedir a escravidão. Nós vemos que esse é o convite de Deus para a sua vida nessa noite, para a minha vida, para a nossa vida. Isso aponta para aquilo que você ainda alimenta em sua alma ou em sua carne, mesmo sabendo que a promessa de Deus não vai se cumprir se você continuar alimentando isso na sua carne. Ou a promessa de Deus vai o quê? Se cumprir, mas você precisa antes despedir Ismael. Para viver Isaque é preciso despedir Ismael. Ele não pode continuar, mas despedir Ismael é muito difícil. Nós entendemos que a promessa se concretizou, mas havia ainda um cumprimento a se concretizar por gerações, e Deus fala: não é por meio de Ismael que eu vou fazer a sua descendência ser considerada, mas é por meio de Isaque. Ou seja, a promessa ainda não havia sido concretizada por inteiro, era necessário despedir Ismael. Deus está dizendo nessa noite para você: despedir Ismael vai te custar a morte do seu eu,
a morte da sua vontade para viver plenamente a promessa de Deus. Por isso Deus diz para você nessa noite: é a hora da sua decisão. Quantos Ismaéis você ainda alimenta em sua alma? Que decisões ou coisas que ainda te prendem a Ismael? Todos aqueles que experimentaram o novo nascimento não mais estão debaixo de maldição. Em Cristo estamos debaixo da graça, e assim somos participantes de suas promessas. E aí nós vamos entender agora, trazendo essa realidade para o Novo Testamento, ou seja, para aquilo que nós temos em Cristo hoje, porque Cristo já derramou a sua vida por nós. Jesus já fez aquilo que Ele precisava fazer, ou seja, você não é mais escravo, você é livre. Ismael fala de escravidão, fala que ele era filho de uma escrava, mas Isaac fala da promessa, fala do cumprimento daquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque então é muito difícil viver as promessas de Deus. Por quê? Porque ainda as pessoas não se sentem filhos e herdeiros, porque as pessoas ainda, mesmo dentro da igreja, mesmo professando sua fé em Jesus, ainda alimentam os Ismaéis, ainda alimentam os erros do passado, ainda alimentam a carne, ainda alimentam a sua alma acima do seu espírito. E aí nós vamos para Gálatas, no capítulo 4, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 19, veja o que diz a palavra: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Veja que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele escreve dizendo que ele estava perplexo, porque eles estavam vivendo ainda debaixo de escravidão. Eles não estavam usufruindo da promessa que Jesus havia conquistado na cruz por eles. E ele continua dizendo: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Grave isso nessa noite. Você não é filho de Ismael, você é filho de Isaac. Você não é filho da escravidão, você é filho da promessa de Deus. Amém? Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho.
porque o filho da escrava jamais será herdeiro como o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos mais filho da escrava, mas filho da livre, que é Sara, que é o filho da promessa, Isaac. Essa é a maior conquista que nós temos. A maior conquista que Jesus poderia nos dar é dando a sua vida. E ele disse: está consumado, ou seja, toda a promessa que Deus tem para nós está ao nosso alcance. Nós somos filhos da promessa. Por isso o Senhor nessa noite ordena a você: mande embora a vontade da sua carne, mande embora a vontade da sua alma, mande embora Ismael, para que você possa usufruir de Isaac, para que você possa usufruir daquilo que Deus planejou. Ismael aponta para uma vida de escravidão e pecado, mas Isaac aponta para uma vida no Espírito, uma vida do novo nascimento. Em João 3, como Jesus diz a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Esse novo nascimento aponta para Isaac, aponta para aquilo que Deus planejou para você, e Ismael precisa ser despedido. Esse novo nascimento aponta para a liberdade dos filhos de Deus. Por isso, nessa noite, Deus te convida a tomar posse da promessa que Ele tem para você. Quantas promessas você já se esqueceu? Quantas promessas você já afundou num poço? Ou você afundou numa cisterna? Ou você mesmo disse: eu não sou capaz, eu não sou merecedor, melhor dizendo, dessa promessa. Mas Deus te chama nessa noite: olhe para mim, olhe para aquilo que eu planejei para você. Pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para Ismael e passe a olhar para Isaac, porque eu planejei algo para a sua vida. A decisão é sua nessa noite. Você decide nessa noite abrir mão de Ismael. Você decide nessa noite tomar posse da promessa de Deus. Se você decide, eu quero que você agora, se você puder, coloque a mão no seu coração. E você nessa hora, você vai repetir essa oração comigo. E eu quero também te dar a oportunidade de receber Jesus Cristo, de receber a maior promessa que Deus fez ao homem, que foi dar o seu Filho amado na cruz do Calvário, para que Ele pudesse nos redimir da morte, nos redimir da escravidão eterna, nos redimir do inferno, nos tirar do inferno e nos dar a vida eterna. Eu quero orar por você, primeiramente por aqueles que querem receber Jesus, porque sem Jesus, eu quero dizer para você, a promessa de Deus não se cumprirá na sua vida. Você vai passar batido nessa terra. Feche seus olhos agora. Pai querido, nessa noite, diante da Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, todos aqueles, Pai, que estão decididos por sua livre e espontânea vontade de receberem a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, receba-os agora, Pai. Todos aqueles que declararem comigo essa palavra, escreva e cumpra a Tua promessa que diz, em Romanos 8,13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo agora: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço que somente em Cristo eu posso usufruir da promessa de salvação e de vida eterna. Por isso, nessa noite, eu, de livre e espontânea vontade, reconheço essa verdade e recebo Jesus, o Teu Filho amado,
como o único Senhor e Salvador. Amém. E agora eu quero orar por você que decidiu abandonar Ismael ou despedir Ismael da sua vida, e você a partir de hoje viver a promessa de Deus. Vai ser difícil despedir Ismael, foi difícil para Abraão, vai ser difícil para você, mas Deus disse: faça o que Sara te falou. Deus está dizendo para você nessa noite: faça o que a minha palavra está te dizendo. Venha despedir agora Ismael. Você que decide agora, eu vou orar com você. Pai querido, todos aqueles que nessa noite creem na tua palavra e decidem abandonar a vontade humana, a vontade do eu, a vontade da alma, movida pelas emoções, os devaneios, e decidem agora viver a tua promessa. Cumpra, Senhor, nessas vidas agora o teu querer e a tua vontade. Ó Deus, pela fé eu declaro que todos aqueles que estão agora decidindo tomar essa decisão, tomar essa medida em suas vidas, eu declaro em fé que a tua promessa se cumprirá integralmente, como se cumpriu na vida de Abraão e Sara. Eu declaro pela fé essa realidade, Pai, em nossa igreja aqui em Venda Nova, nas vidas que o Senhor irá acrescentar para nós, nas pessoas que estão nos ouvindo nesse canal, aquelas que hão de nos ouvir um dia. Eu declaro pela fé que essa palavra tem o poder para transformar a realidade de vidas, porque a tua palavra é poderosa e ela é fiel para se cumprir. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu creio que Ele tem o melhor para você. E eu creio também que nós estaremos recebendo você aqui em nossa igreja, você em nossa célula, para que você possa experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.